Fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição do Francamente Cripto. Hoje a gente vai trazer um debate aí do submundo de cripto, né? Que é um debate sobre blockchain modular e monolítico. Se você não entendeu sobre o que se trata, fica tranquilo que a gente vai fazer um preâmbulo gigantesco aqui para explicar da onde vem esse debate. E já nos perdoe aqui pelas tecnicidades que vamos apresentar. Vamos tentar aqui usar sempre aquele artifício de explicar as coisas para uma criança de 5 anos, que o nosso convidado hoje aqui sabe muito bem, que é o Luca Benedetti, que hoje integra o time de produtos do MB e vai dar essa visão para a gente aqui, mais focada numa análise de blockchain modular versus blockchain monolítico. Mas queria de novo aqui que você desse as boas-vindas ali para o nosso ouvinte, Luca, e falasse aí um pouco para você como que está sendo essa sua mudança aqui dentro do MB. Fala, pessoal. Cara, saudade do podcast aqui. É bom demais sentar nessa mesa, gravar, falar um pouco de besteira, mas também um pouco de coisa séria sobre cripto. Essa mudança tem sido, cara, diferente, assim, porque desde que eu comecei a trabalhar, eu trabalho com research. Então, primeira vez na minha vida que eu tô trabalhando com uma coisa diferente. Tô gostando pra caramba, é um desafio novo. E é algo que eu acho que, além de impactar diretamente no que a gente está fazendo aqui no MB e ter talvez um pouco de reverbere mais pela empresa, né? Enfim, acho que dá para ver mais um pouco o fruto do seu trabalho. Né? Perfeito. Então, tem sido legal por causa disso. Pô, acabou de falar que o research não trabalha, mas vamos relevar isso aqui e vamos pro assunto do dia, tá? Bom, vou falar o que você me falou quando você me chamou para trabalhar contigo anteriormente, que trabalhar com research é ser pago para estudar. Ah, boa, verdade. Maravilha. Tá perdoado. Bom, vamos falar sobre talvez a questão do século aí para blockchain, a grande discussão entre eu monto minha própria chain e faço um onboarding de todo mundo ali dentro, ou eu crio várias partes de um ecossistema gigantesco e cada um personaliza e faz do jeito que quiser, né? A gente tem essas duas vertentes que estão em paralelo ali desenvolvendo durante esse bear market, e você tem pessoas que defendem tanto um lado quanto um outro, né? Obviamente que tem pessoas que têm, vamos dizer assim, um certo motivo ali para estar defendendo, né? Tem um stake muito grande, etc. Mas não deixa de ser uma discussão que é relevante e sempre foi relevante, até quando a gente não fala de blockchain, assim, é uma discussão da tecnologia. Então, tô animado para falar disso aqui hoje. Legal. Cara, primeiro assim, acho que a gente primeiro precisa qualificar aqui para o nosso ouvinte talvez o que seria essa definição modular. Você já começou a partir aqui, vou só pegar o seu gancho, né? A gente está falando de criar várias coisas aqui dentro, seria a aplicação modular, né? Como você tem módulos ali de execução, e a monolítica, que é tudo numa coisa só, né? Existe uma camada de execução, no caso do blockchain especificamente, uma camada de execução, uma camada de consenso, e tudo está integrado dentro de uma coisa só. Quando a gente vem para essa discussão, eu sempre gosto de trazer o ponto de partida disso e relembrar um pouco da história. O Ethereum, ele começou com a proposta de fato de ser monolítico, de ser uma coisa só. E aí, à medida que você vai evoluindo, e assim, não só do ponto de vista da tecnologia em si, acho que até tem um pouco da reflexividade de como os desenvolvedores estão olhando a tecnologia, como eles estão de fato desenvolvendo e a dificuldade que eles estão enfrentando, para aí ter uma epifania e falar, opa, se a gente seguir assim, não vai funcionar. Por uma série de problemas, o principal dele é da questão de escalabilidade, principalmente de usabilidade da rede, que em alguns momentos chegou a taxas absurdas. Então, de alguma forma, você precisa resolver esse problema. A nova abordagem que o Ethereum toma, eu vou chutar um ano aqui, mas a gente está falando basicamente depois de 2017, quando teve congestionamento da rede ali no final do ano, mas aí tudo ficou congestionado, né? Até inclusive exchange. Você tem uma discussão ali naquele momento de beleza, não vai funcionar tudo dentro do Ethereum como só, e começa a discutir soluções de segunda camada. Ainda tinha o tal do Plasma na época, hoje a gente tem Optimism, Arbitrum, tem ZK, tem uma série de outras iniciativas que tentam modularizar o blockchain do Ethereum e criar propostas de chains de segunda camada específicas.
E o blockchain do Ethereum começa a evoluir nessa direção. De alguma forma, por ser o grande expoente desse mercado, ele acaba ditando as regras. A gente tem um maior número de desenvolvedores, tem o Vitalik como uma grande figura dentro do mercado cripto, tem teses críveis, artigos críveis, propostas realmente que já foram testadas, pelo menos estão sendo estudadas por muito tempo. Então esse cara passa a reverberar muito positivamente no mercado nessa abordagem modular. Em justa posição a isso, a gente tem outros projetos vindo com essa abordagem monolítica. E aí a pergunta para você quanto a isso, a sua visão é uma discussão estritamente técnica de qual é melhor e qual vai vencer? Ou você acha que tem outras abordagens aqui, outras características que vão definir quem que vai ser vencedor nesse final? Eu acho que tem um pouco de tudo aqui. É aquela coisa, né? Nem sempre a melhor tecnologia vence, né? A gente tem, por exemplo, um exemplo muito claro disso, que a gente foge de blockchain e pensa em sistemas operacionais. A gente tem, por exemplo, o Windows, que ele é um sistema integrado, ele é completamente, vamos dizer assim, monolítico, porque ele não permite com que você customize seu kernel, customize, enfim, as coisas que acontecem dentro do seu sistema. E do outro lado você tem uma abordagem modular, que é o Linux. O Linux ele não deixa de ser uma abordagem modular, né? Você consegue customizar cada parte do seu sistema Linux. Então, eu não vou dizer aqui que o Windows ganhou do Linux, mas o Windows ganhou do Linux no campo do PC pessoal, né? De você ter o seu computador em casa. Então, muito mais pessoas têm PCs Windows ou Mac, né, que também seguem essa abordagem em casa do que elas têm Linux. Só que para em um ambiente de empresa, por exemplo, em que você precisa ter um servidor grande ou coisa do tipo, é muito mais comum que você tenha servidores Linux e não servidores Windows ou Mac, né? Então, dá para ver essa divisão até nesse outro tipo de tecnologia, né, em que você tem casos de uso que favorecem um tipo específico de aplicação, enfim, de abordagem da tecnologia, e outros casos de uso que também acabam favorecendo aquela outra abordagem, né? Então, eu acredito que blockchain a gente tem uma coisa parecida. Vão ter casos de uso que vão se favorecer de uma abordagem monolítica, e aí que casos de uso vão ser esse o tempo que vai dizer, né? Com à medida que a tecnologia ela for mais adotada, a gente vai começar a ver esse tipo de coisa despontando, mas obviamente que hoje, pelo menos falando hoje em dia, a gente tem aplicações que são possíveis no Ethereum, a gente tem aplicações que são possíveis na Solana e a gente tem aplicações que são possíveis na Solana que não são possíveis no Ethereum e vice-versa. Então, a gente começa a ver um rascunho do que a gente pode ver no futuro em relação a isso aí, né? Enfim, acho que, como você bem colocou aqui, né? A tecnicidade ela não vai resolver tudo, né? A questão técnica ela não vai resolver tudo. A gente tem uma atração muito forte do Ethereum, questão de desenvolvedores, questão de usuários, questão de, enfim, N coisas. O crescimento do Ethereum é muito grande, mas a gente ainda está num momento muito inicial do mundo Web3, né? É importante voltar no tempo também, pensar um pouco no que aconteceu no início da internet, pensar em quantas vezes a gente não trocou de sistema operacional, quantas vezes a gente não trocou de browser que era mais utilizado, quantas vezes, enfim, essas coisas novos players não ganharam a corrida, né? Então, enfim, acho que a gente ainda está muito no início, ainda não dá para decidir assim, vai ter um vencedor só, ou a gente vai ter vários vencedores que vão estar em casos de uso específicos, ou, enfim, se a gente for ter um vencedor só, está muito no início para dizer qual que vai ser. Legal. Isso é bem interessante, porque a gente já teve essa discussão sobre quem que sairia vencedor, né? E acho que quando a gente a gente bota essa pergunta solta, você lembra que você sempre falou assim, cara, não dá para saber, não dá para garantir que é o Ethereum, mas se eu trouxer um time frame mais interessante, num período de 3 anos, fica óbvio que esse cara vai continuar sendo o vencedor e o líder. Assim, é muito difícil você encontrar alguma coisa que disrupte esse cara agora, nesse exato momento, até porque tem aquelas características que a gente fala muito do desenvolvedor, que ele programa só em uma chain, já que aquela chain é maior, é muito mais fácil para esse cara tentar arrumar a casa dele ali que está se despedaçando, ou a casa do vizinho que está valendo mais, para ele tentar valorizar a dele ali de alguma forma, do que ele sair e querer mudar de rede e migrar para o vizinho. Meio que aquela ideia de que, tipo, se não pode vencer, junte-se a eles, não funciona muito em desenvolvimento aqui, porque o cara teria uma curva de aprendizagem muito alta, né? Tipo, seria um custo ali para ele mudar de rede, e inclusive isso nem acontece quando a gente está falando até de projetos que são EVM compatíveis. Então, nos próximos 3 anos, muito difícil isso acontecer. A minha digressão sobre essa questão da Solana é muito encontrar-se uma aplicação
que funciona ou muito melhor na Solana ou só na Solana. E aí você trouxe um ponto que eu até tinha me esquecido nessa discussão, que é uma coisa que a gente consegue fazer na Solana e não consegue fazer na rede do Ethereum, seriam as DEXs da maneira que a Solana apresenta, que é de Central Order Book, né? Acho que é CELOB, né? Uma coisa assim. Você tem a mesma experiência do que você tem dentro de uma exchange tradicional. Você bota a ordem é preenchida ou não preenchida, e ela fica lá no livro pela arquitetura da Solana. É impossível fazer isso na rede do Ethereum, porque toda vez que você botasse um ponto de compra e venda, você estaria tendo que gravar um negócio dentro do blockchain, você pagaria por isso, e ao pagar por isso, você abriria a sua tentativa de compra naquele ponto. Isso daria para fazer front-run em você. Então seria pior ainda, como a gente teve experiência aí acho que Etherfi, eu acho que era uma época assim, que era uma experiência horrível assim, e o pessoal ela negociar, e hoje não. Com as DEX da maneira que o Ethereum funciona, elas têm uma experiência melhor do que a Etherfi, e a Etherfi, na verdade, ela acontece no protocolo da Solana. Mas voltando à discussão especificamente, tem uma coisa que sempre surge aqui quando a gente fala de blockchain modulares e monolítico, que vai além da questão da aplicação em si, como a gente estava falando da questão da Solana e do Ethereum. A gente olha para essa estrutura e tem principalmente uma pergunta que é escalabilidade, que envolve também a questão de velocidade nas transações. Ou seja, precisamos de uma execução mais rápida, e um outro termo que eu esqueci o nome que você usa bastante aqui, que eu não lembro qual que é Settlement. O settlement, isso mesmo. De fato acontecer aquela transação e está na minha carteira. Quando a gente olha para isso, existe diferença entre essa modularidade e a aplicação monolítica, e quais são elas e quem está na vantagem nesse quesito? Cara, nesse quesito a vantagem ela é praticamente toda do sistema monolítico, porque quando a gente tem um sistema modular, pela própria natureza do sistema modular, a gente vai ter uma finalidade mais tardia, né? Era finalidade a palavra. Exatamente. Que settlement e finalidade é quase a mesma coisa, né? Mas o que rola? Como é que funciona a arquitetura do Ethereum hoje, né? Como se pensa a arquitetura do Ethereum para o futuro? Você tem o Ethereum como a gente conhece hoje, né? Essa camada base do Ethereum. Em cima dessa camada base, a gente vai ter vários bloquinhos conectados ali que são o que a gente chama de roll-ups, né? Os roll-ups vão estar ali e de repente você tem até roll-ups em cima dos roll-ups, enfim, Layer 3, que são coisas para o futuro que a galera pensa também. Todos esses Layer 2, eles são blockchains próprias. Então, eles são a sua própria rede, eles têm suas próprias regras ali dentro, tem um cara que vai pegar e agrupar todas aquelas transações, e no final, a única diferença dele para uma blockchain de Layer 1 é que esse cara que agrupa todas as transações, ele vai pegar tudo aquilo, todas aquelas informações, e ele vai jogar na camada base do Ethereum. Ele vai falar, foi isso tudo que rolou aqui na minha blockchain, e vou colocar a prova aqui no Ethereum para que todo mundo possa ver que está correto e todo mundo possa falar, não, realmente as regras do jogo estão sendo seguidas, ninguém fez nenhum tipo de fraude, não teve nenhum tipo de conluio, tá tudo beleza, a gente não tem que fazer nenhum rollback, nem nada dentro dessa chain, porque todo mundo seguiu a regra do jogo bonitinho. Então, como você tem esse processo de que as coisas acontecem em outra camada, depois alguém tem que agrupar tudo aquilo que aconteceu e jogar no Ethereum, você tem um delay aí de tempo até o tempo em que, até quando essa transação é irreversível, né? Que é o que a gente chama de finalidade. Quando a gente fala de uma blockchain monolítica, em que tudo está comprimido ali na mesma blockchain, isso não existe. Você tem um tempo de finalidade muito mais rápido. E de execução também. Por quê? Se a gente compara, por exemplo, a Ethereum Virtual Machine com a Solana Virtual Machine, a Solana Virtual Machine tem uma coisa que a Ethereum Virtual Machine não tem, que é o paralelismo. Você consegue executar várias coisas ao mesmo tempo. O Ethereum é como se ele fosse uma CPU de um core. Então, é como se o Ethereum fosse um PC da época de, sei lá, 1990, em que a gente não tinha multicore ainda, que o Core 2 Duo era a coisa do caramba. Caraca, todo mundo queria ter um Core 2 Duo. Enfim, o Ethereum está vivendo nesse mundo e a Solana já é um i5, vamos dizer assim. Né? Já tem várias cores, já tem processos que rolam ali em paralelo que tornam essa execução muito mais rápida. Então, que isso implica, né? Falando dos dois casos. Quando você tem esse paralelismo, você consegue pagar mais barato pela execução, porque a execução ela deixa de ser um recurso tão escasso.
Obviamente que a gente está querendo se livrar um pouco da execução na camada base do Ethereum. A ideia é que a camada da base do Ethereum ela não tenha tanta execução e seja mais para settlement dos rollups. A execução que você vai ter vai ser só de coisas ali dos contratos, dos rollups, etc., que vão estar, então, enfim, em outra camada e tal. A ideia é que a grande maioria da movimentação na rede venha desses outros rollups, né? Só que você tem esse gargalo de processamento mesmo, né? A Ethereum Virtual Machine ela funciona de tal forma que você não consegue ter esse paralelismo, né? Você precisa, talvez numa futura atualização do Ethereum, mudar a maneira que a EVM funciona para que você consiga ter essa escalabilidade desbloqueada. Então, você torna esse sistema, além de ter essa finalidade tardia, que pode ser um risco, por exemplo, vamos falar de, cara, vou fazer uma transação gigantesca aqui e vou usar um rollup para isso. Eu vou ter que esperar o tempo de settlement desse rollup para poder realmente falar, cara, esse dinheiro foi realmente transferido para essa outra conta. Quando eu estou usando uma blockchain monolítica, ou até mesmo a própria Layer 1 do Ethereum, né? Quando esse settlement acontece de fato, eu já posso falar, ó, já está aí na sua conta, tá tudo tranquilo, eu não tenho que esperar que aconteça nada na chain principal ou coisa do tipo, né? Então, essas são as diferenças das abordagens e que podem implicar tanto em vantagens para um caso de uso específico numa abordagem, quanto para o outro, enfim. Legal. Cara, quando você estava falando, eu fiquei mentalizando aqui algumas coisas que sempre vêm à minha cabeça quando a gente entra nessa discussão, né? Primeiro, essa questão das aplicações, depois a questão de escalabilidade e voltando um pouco da história do Ether, né, em que a gente tem o pessoal se tocando que não dava para fazer assim, e aí a Solana vem e fala, opa, dá para fazer assim se eu usar esse tipo de arquitetura, vem sempre essa dualidade aqui entre esses dois protocolos. Mas eu queria que você trouxesse aqui para a mesa outras possibilidades de protocolos de blockchain que estão seguindo uma vertente ou outra, né? Porque na minha visão aqui, como analista que tenta medir risco e retorno e opções aqui que fazem sentido, eu sempre olho com bons olhos o Ether, né? Se fosse uma plataforma de contrato inteligente, seria ele. E eu procuro essas opcionalidades aqui que podem dar grandes porradas, seja pelo hype, seja por alguma questão específica. E a Solana sempre aparece para mim como essa opcionalidade boa, dado a resiliência que o protocolo teve junto com a comunidade com os fatos recentes da FTX, não tão recentes na verdade, mas de alguma forma ainda vívidos na memória dos investidores, e o Ethereum como esse principal cara e a Solana nessa opcionalidade dentro desse ponto. Mas existem outras chains que a gente deveria ficar de olho nessas duas vertentes, tanto a modular quanto a monolítica? Cara, eu acho que uma chain que tem na vertente modular que vale a pena estar de olho é a Celestia. A Celestia ela vem com uma abordagem diferente um pouco do Ethereum. Ela é uma chain construída utilizando o Cosmos SDK modificado e tal. Então ela está inserida dentro do ecossistema da Cosmos. Então ela traz uma solução que até o momento, assim, até tem coisas parecidas com isso que planejam começar a funcionar no Ethereum, mas ainda não, que são soluções de interoperabilidade, né? Então na Cosmos você tem um IBC que funciona para você ter interoperabilidade entre as várias redes construídas com Cosmos SDK. E a Celestia ela vai ter essa possibilidade de utilizar o IBC também. Então a Celestia ela vai ser essa blockchain modular, em que basicamente a chain base ela não vai ter possibilidade de você fazer execução de contratos, a não ser que seja para você criar um rollup. Então a chain base ela vai servir basicamente como essa grande chain base mesmo para que você construa o que eles chamam de sovereign rollup, que é um rollup que ele não precisa fazer settlement em outra rede ou coisa do tipo. E ele pode fazer fork, enfim. É como se ele fosse basicamente um L1, só que ele tem algumas outras garantias ali em relação à disponibilidade de dados dele que acaba utilizando a Celestia. Ou criar um rollup que utiliza esse stack da Celestia, mas ele faz settlement no Ethereum, ou coisa do tipo. Então, eu acredito que é uma das soluções modulares que a gente tem hoje em dia, que é bem interessante de estar de olho. Acho que é algo que vai crescer bastante. Outra, que pode... Outro stack de tecnologia que pode ser utilizado para isso, ainda não é o Eigenlayer. O Eigenlayer está crescendo pra caramba. O Eigenlayer é aquela tecnologia de restaking, né, que você pode usar o seu stake do Ethereum para fazer a segurança de outras coisas. E isso pode ser utilizado também para você criar não um rollup, mas uma outra chain que compartilhe segurança com o Ethereum. Então, é uma coisa que
muda um pouco esse jogo e a maneira com que a gente vê modularidade também, porque, cara, se a minha chain ela deriva de segurança do Ethereum, ela é um Layer 2 de certa forma, mas ela não é um roll-up da forma que a gente está acostumado a ver, né? Então, tem essas outras formas também de pensar em modularidade que podem vir para o futuro. Eu acho que essas duas são bem interessantes. Em relação a blockchains monolíticas, eu acredito que a Solana é mesmo o maior expoente da tecnologia. Eles têm não só um cara muito bom e muito técnico à frente do projeto, que é o Anatoly, como eles também são muito bem capitalizados, né? Eles têm, enfim, investimento de grandes VCs aí do mercado e, cara, estão sobrevivendo talvez a um dos piores invernos que a gente já teve no mercado cripto, né? Então, É um inverno que estava ruim fora e dentro de casa parece que esqueceram de fazer o isolamento e parece que está mais frio do que fora. Né? Bem isso. exatamente. Pô, cara, a moeda, o Sol desvalorizou 95%, né? Chegou a ser uma coisa absurda, né? Eu lembro que no ápice do bull market a gente chegou a bater quase $300 ali. E, cara, para ver Sol a $8, $7, como a gente estava vendo há pouco tempo atrás, é uma coisa absurda. E mesmo após passar tudo isso, o projeto ainda tem uma comunidade engajada. Você ainda tem pessoas querendo desenvolver no protocolo e você tem pessoas reconhecendo a tecnologia também. Recentemente a gente teve a Eclipse, né, que é um roll-up que vai lançar no Ethereum aí, que utiliza a Solana Virtual Machine como a parte de execução ali do rollup, né? Então, os caras falaram, olha, cara, a EVM é legal, mas a gente quer colocar a SVM aqui porque a gente sabe que tem um monte de vantagens que vem com essa possibilidade de você ter paralelismo e etc. Então, os caras optaram por não fazer um rollup EVM e fazer um rollup com a Virtual Machine da Solana. Outro comentário que também trouxe aí um pouco de mérito para a Solana foi do Rune Christensen, que é o fundador aí da MakerDAO, né? Existe um plano no futuro para a MakerDAO lançar sua própria chain, uma app chain da Maker mesmo, e ele falou, cara, se a gente for lançar a app chain, o code base que a gente vai usar vai ser da Solana, porque hoje eu acredito que é a melhor tecnologia que a gente tem. O cara que é um cara super envolvido com a comunidade Ethereum, quando ele falou isso, enfim, um monte de galera atacou ele absurdamente. Os maximalistas do Ethereum aí ficaram pé da vida com ele. Mas existem esses méritos aí da Solana. Acho que a Solana está se encaminhando para um futuro muito interessante nesse próximo ciclo. Legal. Essa é uma das coisas que, quando a gente olha para a Solana, e só para a gente não perder tanto, essa vai ser a última pergunta nessa direção aqui, que é essa opcionalidade que eu falei, e talvez que ela fosse o Ethereum do ciclo passado, né? Sempre bom lembrar que o Ethereum saiu de $2.000 para valer $80, né? Então, assim, era um lugar de terra arrasada mesmo total, e só conseguiu ficar ali ou até se alocar mais quem realmente acreditava naquilo e talvez entendia, tinha uma esperança, o que seja que você coloca aqui, mas de fato conseguiu ganhar bastante dinheiro nessa lógica de os $80 como o Bitcoin. Ainda está ganhando muito dinheiro, mas ganhou muito mais dinheiro ali quando o Ether valia um pouco mais do que esses 1.600 que estão agora. E nesse quesito, para mim, Solana funciona dessa forma, e eu tô olhando aqui numa perspectiva de alocador, né? Não do cara que está discutindo a tecnologia em si. Mas voltando para a questão da tecnologia, você citou a Celeste e tudo mais, eu lembro de um texto que você escreveu sobre a Celeste, falando sobre a diferença, né, entre o que seria, trazendo um pouco da questão dos geosites e da AWS, assim. Queria que você explicasse essa analogia para o pessoal entender também esse papo que a gente está tendo aqui. Pô, da hora. Eu não lembro dessa analogia. Beleza, não. Então eu vou tentar lembrar aqui. A gente estava falando sobre a questão dos geosites, em que ele foi criado dentro de uma tecnologia que permitia pouquíssimas coisas para ele, que era imagem e texto. Ah, sim. E aí você não tinha interação, né? Não tinha um Web 2, tinha um Web 1. E aí a AWS vem, lança uma infraestrutura que você pode fazer aquilo e aquilo de fato avança. Ou seja, você traz uma inovação disruptiva para uma coisa que as pessoas começam a usar e a Web 1 fica para trás e a gente nasce a Web 2. Assim. Lembrou da analogia? Lembrei agora. Com certeza, cara. Eu acho que o que rola aqui, né? A gente tem
Na abordagem modular, você tem a liberdade para você poder fazer basicamente o que você quiser, né? Você pode implementar... Acho que a Eclipse é um exemplo muito bom disso. Os caras estão utilizando ZK Rollups, então, na verdade, eles estão usando uma solução híbrida que mistura ZK Rollups e Optimistic Rollups com a RISC-0, que é um protocolo aí envolvido nessa ideia de Rollups as a Service e tudo mais. Eles utilizam a Solana Virtual Machine e no final eles fazem o settlement no Ethereum. Então eles estão usando 2 stacks de tecnologia modular diferentes e no final eles ainda estão fazendo esse settlement no Ethereum. Né? Então, cara, você consegue fazer um mix and match aí de várias stacks de tecnologia diferentes para que no final você consiga construir um Frankenstein ali que te traga as melhores, talvez, formas possíveis de você fazer aquilo que você quer fazer, né? Então, cara, eu gosto muito da abordagem modular por causa disso. Ela te permite que você tenha essa customizabilidade. E dentro da Celestia é interessante porque você, além de poder fazer esse tipo de coisa, existem outros tipos de ideias que eles têm lá dentro. Por exemplo, você pode ter um rollup que ele serve só para settlement. Então, dentro da Celestia você tem esse rollup que serve para settlement, e dentro desse rollup que tem para settlement, você cria vários rollups diferentes que compartilham aquele rollup de settlement para que você tenha não só uma interoperabilidade mais fácil entre eles, mas também você tenha garantias de que todos aqueles rollups ali estão alinhados em relação ao que está acontecendo em cada um, né? Tipo, você não tem esse problema de finalidade entre eles. Então, é uma parada bem da hora o que você está construindo com a Celeste, e acho que a abordagem modular ela tem suas vantagens por causa disso. Você consegue otimizar cada etapa do processo. Cara, sobre esse negócio da Eclipse, quando eu vi a primeira vez, assim, óbvio que mixed feeling ali total. Né? A gente já viu muita coisa em cripto, a gente sabe que muita promessa às vezes é vazia, e quando você olha um negócio muito complexo, sempre você fala, beleza, vamos ver como esse negócio funciona antes de dar qualquer palpite. É óbvio que quando você vê quem está falando, como está apresentando, tem de novo mixed feelings aqui, que quem que está bancando essa narrativa, e outra, será que esses caras inteligentes acreditam mesmo no que eles estão falando e de fato tem uma revolução aqui? A gente já ouviu bastante essas coisas no passado. Mas a pergunta não é nem em torno disso, né? Assim, quando eu olho a Eclipse, o que ela está fazendo, que é essa integração de, em teoria, algo que seria monolítico com outras vertentes modulares ali, essa integração, a grande verdade é que esse cara está se valendo da tese modular, né? Ele está usando o monolítico como se fosse um módulo da criação do Frankenstein que ele está montando ali. E aí, quando a gente olha para desenvolvimento de softwares, né, até trazendo coisas aqui dentro do próprio MB, né? A gente tem o nosso CTO Maino, que ele fala sobre essa abordagem modular, que é muito mais fácil de você fazer os updates, né, pontualmente em cada um desses módulos e fazer com que as coisas consigam, de alguma forma, andar sem você ter que dar os grandes cavalos de pau nessa estrutura. E se a gente olha para esse tipo de desenvolvimento e olha tudo que acontece no mundo, a modularidade, na verdade, ela venceu, né? Se você tentar entrar na internet, você está usando um browser que conecta por um protocolo de HTTPS, que conecta no Google, que aí você baixa as fotos no coisa, que você tem o VoIP para falar com as pessoas via o Meet. São protocolos diferentes que estão interagindo entre si e não estão numa mesma lógica ou camada. São APIs ali de integração que funcionam. E aí a pergunta para mim que fica assim, por que diabos existe uma abordagem monolítica, sendo que o mundo mostrou que o modular nesse tipo de execução venceu em tecnologia? Ótima pergunta. E eu ouvi um podcast hoje mesmo sobre isso, Boa. que eu achei sensacional a resposta do cara sobre isso aí. Boa, cara, a gente adora roubar ideias, né? Então, muito adoramos bom que você tá roubar seguindo. ideias. Valeu o cara tá... que foi no podcast da Blockworks aí falar de Solana. Maravilha. Eu vou roubar totalmente o que você falou, não lembro do seu nome, não lembro onde você trabalha, mas eu vou roubar tudo que você falou. Que é o certo. Cara, ele falou justamente o seguinte: você tem essa abordagem modular na tecnologia porque no final você tem uma figura centralizada ali. Tipo, o que rola? Aqui dentro do MB mesmo, a gente tem todos esses microserviços, mas quem gerencia esses microserviços é uma figura centralizada. A ideia é, será que você consegue replicar toda a coordenação que é necessária para você gerenciar esses microserviços em um ambiente descentralizado? É possível fazer isso? Ou é fácil fazer isso? Será que é mais fácil do que, enfim, utilizar um sistema
integrado, um sistema monolítico, dado a natureza descentralizada que a gente tem aqui. Enfim, dentro dessas empresas, e o cara que falou isso tem até um background técnico, ele tem um venture capital, que eu não lembro o nome, que justamente o diferencial deles é que eles têm esse background técnico pra caramba. Ele fala, cara, eu trabalhei muito tempo como um engenheiro dentro da Uber. Se você for ver o número de microserviços que a gente utiliza na Uber, é um inferno. Tipo assim, é uma coisa absurda. São microserviços atrás de microserviços. Se não existisse uma figura centralizada ali por detrás que administra esses microserviços, em que de fato criou esses microserviços para que eles interajam entre si e funcionem, e mesmo assim, às vezes, de vez em quando acaba passando um bug, eu não sei se seria possível administrar tantos microserviços assim. Quando a gente passa para o ecossistema descentralizado e olha para um blockchain modular, a análise ela é muito parecida, né? Você tem ali o que a gente parecem microserviços e que estão ali nessa camada descentralizada. Será que é possível fazer com que todos eles se coordenem de maneira que isso funcione? Ou é mais fácil fazer isso numa camada integrada, uma camada monolítica? Essa foi a coisa que o cara jogou na mesa e eu achei sensacional. Tipo, cara, é uma defesa muito boa da abordagem monolítica, por mais que a modular exista e seja muito válida também, né? Então, esse não lembro de fato o nome dele, mas ele aposta muito na Solana e ele estava defendendo a Solana no podcast da Blockworks e falou justamente isso. Cara, muito bom essa visão e faz sentido, né? Até na hora que eu estava trazendo a pergunta aqui sobre a questão de desenvolvimento e tal, existe um cara centralizador que trabalha esses microserviços de alguma forma. E é exatamente o mesmo exemplo do browser. Eu estou entrando no browser, mas ele que está puxando via VoIP para fazer o Meet, ele que está puxando HTTPS, ele que está puxando a parte de texto aqui. Existe um cara centralizado responsável por me dar a experiência e não uma coisa conturbada ali que ninguém é dono e todo mundo é dono. É uma boa abordagem. A minha pergunta sobre essa questão, e a gente pode continuar a discussão nesse sentido, o quanto a experiência hoje já é satisfatória para o usuário no modular, né? E aí eu estou pensando sempre no usuário aqui. Tem até um texto que a gente vai tentar recobrar depois do Caio Samani sobre o custo escondido da modularidade, que acho que é bom a gente trazer aqui à tona. Uhum. Mas olhando na perspectiva do usuário, vamos pensar em subsegmentos. DeFi. Cara, o fato de eu poder trocar um ativo por outro pensando agora num roll-up da vida, poder trocar um ativo por outro de uma maneira que seja rápida e eu tenho uma experiência ali relativamente completa que me dá tanta dor de cabeça e barata, eu estou satisfeito. Eventualmente, se eu quiser fazer mais transações, eu vou ter que exclusivamente fazer em chains baratas. Se eu estiver fazendo um trade, se eu estiver fazendo qualquer outra coisa que sejam múltiplas movimentações, eu vou procurar uma chain barata. De novo, ainda tenho a opção do roll-ups. Quando eu olho para jogos on-chain, a coisa fica um pouco mais complicada, inclusive para roll-ups. Até porque a gente viu já algumas dessas soluções de segunda camada meio que, entre aspas, quebrarem, não quebrar de fato, mas saírem do ar pelo excesso de transação, né? Pelo excesso de uso. Então, para jogos, talvez a gente tenha uma abordagem que a Solana seja melhor, porque tem mais transações por segundo, ou em teoria tem mais transações por segundo. Né? Tem até a nova atualização deles, que eu esqueci agora o nome, mas que vai melhorar ainda a velocidade da rede. E aí eu queria que a gente pensasse assim, nesses subsegmentos, DeFi, games, NFT, qualquer outra coisa que surja por aí, DeSci da vida, ou qualquer coisa aí que o pessoal tem inventado até o momento que a gente grava esse podcast, quais que vocês acham que são as aplicações que se dão melhor dentro de um blockchain monolítico, modular, pelo menos em teoria, ou que está sendo ventilado aí? Cara, ótima pergunta. Eu acho que dentro de um blockchain monolítico, tudo que precisa, talvez, de uma integração maior. Então, cara, uma das coisas que você perde na abordagem modular é justamente uma das coisas que torna a cripto tão legal, que é a questão da composabilidade, né? Que você pode utilizar várias chamadas diferentes em contratos inteligentes e criar uma coisa completamente nova, né? Você perde um pouco disso quando você vai para a abordagem modular, né? Porque você está em uma chain completamente diferente, às vezes você quer puxar um contrato inteligente que está em outro rollup, enfim, você perde um pouco disso. Então, eu acredito que as aplicações que se favorecem muito de composabilidade, e aí podem ser, por exemplo, os yield aggregators, podem, enfim, ser coisas que acabam caminhando para isso. Até os próprios games podem ser coisas do tipo, por exemplo,
se eu tiver uma loja num game que conecta, por exemplo, na Uniswap para eu fazer trades ali que representam os ativos no jogo, enfim. Esse tipo de aplicação, acho que ele se beneficia mais de uma abordagem monolítica. O que se beneficia mais de uma abordagem modular, né? E aí é uma coisa que a gente tem visto, talvez uma tendência aí, é que aplicações que se fecham em si mesmas, elas tendem a virar app chains. Foi o que aconteceu com a DYDX, né? A DYDX ela era uma aplicação completamente fechadinha ali nela, né? Você tinha toda a questão da exchange de futuros ali rolando, e eles falaram, cara, essa solução que a gente tem aqui hoje não atende o tráfego que eu tenho. Eu não consigo ficar aqui. Eu preciso ir para uma chain que é mais barata, mais rápida e que consiga solucionar o principal problema que a gente tem hoje no Ethereum, que é o MV. Então, eles foram lá, criaram a própria chain e falaram, ó, na minha chain aqui não vai existir MV porque a mempool vai ser criptografada. Os caras colocaram isso lá enfim, na construção do serviço deles. E falando, ó, aqui só funciona DYDX. A DYDX Chain vai funcionar para DYDX e se você quiser, enfim, usar outro serviço, precisar de outra coisa, a gente tem o IBC aqui que funciona para essa parte de interoperabilidade, né? Eles fizeram uma app chain na Cosmos. Eu acredito que esse tipo de aplicação, ele se favorece muito da abordagem modular. Por quê? Cara, se você não precisa de composabilidade, você virar sua própria chain é o passo lógico, é o próximo passo lógico, né? E a partir do momento em que você tem, hoje, serviços de roll-up as a service que tornam muito mais barato, tanto numa questão de capital intelectual, quanto numa questão de capital mesmo, dinheiro, você lançar seu próprio roll-up, cara, eu não vejo porque, por exemplo, hoje a gente ainda não tem um roll-up desse tipo de aplicação ainda, né? Tipo, por que a Uniswap não lançou seu roll-up próprio ainda? Não sei. Talvez eles estão esperando uma solução de interoperabilidade interessante aí entre rollups para poder fazer esse tipo de movimento. Mas acho que esse tipo de coisa é o que tende a evoluir para o futuro, né? Você tem cada vez mais app chains nessa abordagem modular e coisas que precisam muito dessa comparabilidade, desse high throughput, né? Dessa quantidade de transações altas, enfim, vão se aproximar de soluções monolíticas. E é o caso, por exemplo, quando a gente vê a questão do Depin lá, que acabou indo para Solana, né? A Helium, a própria Render também estão indo para Solana. Obviamente que talvez tenha uns pauzinhos mexidos aí atrás da mesa, né? Mas eles conseguem ter transações mais baratas, enfim, conseguem fazer tudo na chain da Solana e estão aproveitando a infraestrutura da chain da Solana. Acho que, para mim, são essas as diferenças entre o que pode dar certo em uma e dar certo em outra. Legal. Vou trazer agora o tema que também é importante aqui nessa discussão, que é fazer o full disclosure aqui, né? Acho que é bom o pessoal entender. Tem um cara que a gente gosta, que eu gosto bastante pelo menos, que é o Caio Samani da Multicoin Capital. Ele é um cara que toca, em teoria, né, o melhor fundo ali que rodou até 2021 e depois tomou uma sabugada aí pela questão da FTX. Não tomou por causa da Luna, mas estava na FTX. Se não me engano, uma desvalorização assim, das piores dos fundos, especificamente, 92% no ano de 2022. O ruim é que se tivesse em Bitcoin seria 80 e tantos por cento, se tivesse em Ether uns 80 e tanto também, quase 90%. Então não necessariamente é ruim quando a gente compara qualquer pessoa desse mercado que deixou uma conta investida, ter perdido esse valor também. E o Caio Samani, ele desde muito tempo, obviamente por ser um dos investidores da Solana em early stage, é um profundo defensor da tese monolítica e da abordagem da Solana. Eu lembro claramente do momento que ele fez investimento na Solana, eu lembro claramente do momento no Twitter que ele falou, cara, várias vezes a gente bateu a cabeça aqui para saber como que tecnicamente isso funcionaria e finalmente a gente achou alguma coisa que faz sentido e que agora a gente, de alguma forma, aqui consegue tirar proveito com um novo blockchain. Trazendo aqui para o momento de alta, né? Obviamente fez muita grana em cima da Solana, e agora depois desses desafios com a FTX ele continua um profundo defensor e por ser investidor, óbvio, e ter grande capital intelectual na Multicoin Capital, recentemente ele soltou uma publicação sobre os custos escondidos da modularidade, né? Sei que você mandou aqui como referência para a gente também. Eu queria que a gente começasse a discutir isso, assim. Quais são esses custos escondidos? A gente está falando de dinheiro mesmo, de
horas de pessoa, de dificuldade, né? Quais são os custos aqui escondidos que o Caio Salmani apontou? Acho que um pouco de cada um, né? Tem um pouco de cada coisa aí nesses custos escondidos. Acho que vamos começar com o que é mais óbvio, que é o custo talvez de capital, que é quando, cara, quando você vai para uma abordagem modular e você é um roll-up, você vai compartilhar um espaço ali com outros roll-ups, né? E hoje no Ethereum a gente não tem ainda uma maneira de você diferenciar o custo das transações com base no que elas estão fazendo. E é uma coisa que existe na Solana. Existe esse fee market que separa com base no que você está fazendo. Então, isso acaba aumentando um pouco a eficiência do sistema, né? No Ethereum não existe isso. Então, você está compartilhando ali o seu settlement com vários rollups e também com as coisas que já estão no próprio Ethereum, né? Porque duvido que no futuro as pessoas vão parar de usar o Ethereum camada base para sempre, assim, impossível. Até porque tem muita coisa construída no Ethereum camada base que as pessoas utilizam diariamente. É o caso do Uniswap, é o caso dos próprios NFTs que estão mintados no Ethereum, na camada base do Ethereum, como os Bored Apes, enfim, etc. Tem várias coisas ali que estão feitas na camada base. Vamos supor que você é um rollup, tem um fluxo de usuários bacaninha ali, e esse fluxo de usuários ele se paga, né? Então, isso é uma coisa importante, porque tem rollup. Existe a possibilidade de você ter um rollup que não se paga também, que é uma coisa que a gente pode até discutir depois. Vamos supor que tem um mint de uma coleção de NFT extremamente hypado no Ethereum, que as pessoas estão, tipo, nossa, absurdamente no FOMO para comprar, como foi o mint dos Bored Apes, da lenda dos Bored Apes um tempo atrás, né? Que teve um pico de gas gigantesco. Vamos supor que a gente está nessa situação. Os seus usuários vão ter que pagar por isso que está acontecendo na rede do Ethereum. Então, além de você, como rollup, ter que pagar mais caro para estar fazendo o settlement ali na blockchain do Ethereum, você vai ter que repassar esse custo para os seus usuários. Então, seus usuários vão pagar mais caro nas taxas, você vai pagar mais caro no que você paga lá no final das contas, e isso pode implicar em você ou perder usuários, enfim, tem coisas nas quais isso pode implicar. Mas esse é um dos custos, né? Esse custo de você compartilhar esse block space com outras aplicações e não existir esse fee market específico, ele faz com que você pague mais caro por várias coisas. Existe uma atualização do Ethereum que quer solucionar um pouco isso, que enfim, é a próxima que vai acontecer, inclusive, que vai introduzir o blob space, que aí você consegue separar um pouco esses custos, né? Você não depende tanto do settlement layer assim. A outra hipótese é que você tem um rollup que ele não se paga. Que você está pagando mais caro no block space que você está pagando para fazer esse settlement do que você arrecada das taxas que você cobra dos seus usuários. E foi uma coisa que, inclusive, aconteceu com a Arbitrum recentemente. O sequencer da Arbitrum ficou sem dinheiro para pagar a taxa de bloco e a Arbitrum ficou fora do ar por causa disso. Até alguém mandar Ether lá para os caras para eles conseguirem voltar a fazer o settlement. Então, é uma coisa que pode acontecer. Cara, não tô lembrado dos outros custos agora. Você consegue lembrar dos custos que ele cita no texto? Eu lembro desse específico e eu lembro do... Tem um custo que ele fala no começo já, que é o complexidade de desenvolvimento, né? Exatamente, complexidade de desenvolvimento. É porque, cara, querendo ou não, se você pega uma aplicação, que você quer construir uma aplicação, vamos supor que você é um desenvolvedor completamente novo no mercado cripto. Completamente novo. Você nunca mexeu com cripto na sua vida. Existe a possibilidade de você desenvolver no Ethereum, nesse stack modular do Ethereum, ou então da Celestia, sei lá, qualquer outro stack modular, em que você vai ter que, talvez, no caso do Ethereum, aprender uma linguagem específica, que é o Solidity, criar um contrato inteligente para aquela aplicação, ou diretamente na rede do Ethereum, ou em um rollup que já está criado, ou criar um contrato inteligente para você criar o seu rollup dentro desse rollup que é a sua aplicação. Existe isso. No caso da Solana, a Solana usa o Rust, que já é uma linguagem conhecida. Então, às vezes, se você é um desenvolvedor, você já conhece Rust. Você só vai precisar programar seu contrato inteligente e você praticamente já está 80% do caminho feito, né? Então, isso é uma diferença muito grande, mas existem alguns pontos de discussão aí. Tem inclusive um outro texto que eu coloquei aí como sugestão, que é do
Sidney, esqueci o sobrenome dele agora, Sidney alguma coisa, que ele faz uma carta de resposta ao Caio Samani, né? O Caio Samani faz esse texto e fala um monte de coisas contra essa coisa que talvez o mercado tenha adotado de modularidade, e o Sidney vai lá e fala, olha, o mercado tá certo por causa disso. Então, é uma coisa que vale a pena também. Acho que fica até pra mineração depois, quando a gente for falar de mineração. Não, acho que é exatamente essa. Acho que fica já pra mineração, mas depois a gente entra em detalhe desses aí, porque são 2 textos muito bons. Eu li só do Caio Samani e do Sidney, ainda não tive a oportunidade de ler. Sabia só do Caio Samani aqui, de fato. Mas a gente adianta aí no finalzinho, a gente só bate o ponto aqui, que já estamos chegando também no final. Ah, beleza. Cara, beleza. Eu só queria um pouco, acho que, sumarizar um pouco pro nosso ouvinte que está vendo esse papo aqui. A gente começou discutindo a questão de modularidade versus monolítico, numa perspectiva de sistemas atuais, né, da maneira que a gente vê. Você trouxe um ponto interessantíssimo aí que você roubou de alguém que eu acho maravilhoso, como eu disse, ideias boas são roubadas, que é essa questão de existe o centralizador, ou seja, a ótica não é tão bem descentralizada. E quando você olha para a descentralização, tem esse problema de quem que vai coordenar tudo isso. Depois a gente passou aqui, talvez um ponto alto também, highlight, seria a questão do Caio Samani, quando ele trouxe a questão dos custos escondidos. E aqui, além desse custo que você consegue e não consegue passar para o teu usuário final, se você consegue ou não cobrir, se você é lucrativo ou não nesse ponto, vai ser definido muito mais pelo espaço que você tem dentro daquele blockchain do Ethereum. Pode ser que a atualização do Ethereum agora facilite isso para ter um custo, você vai competir com outros rollups, mas eventualmente se você tiver uma série de outros rollups, você vai ter o mesmo problema, que é competir por aquele espaço, pagar mais caro por ele. Talvez uma ordem de grandeza menor do que pagar na rede principal, mas ainda assim vai encarecer ou diminuir seu retorno ou até zerá-lo e te deixar no prejuízo. E aí, para mim, o ideal aqui, óbvio, né? Sempre todo mundo quer uma conclusão, quer compre A ou compre B, faça A ou faça B, mas eu queria fechar isso aqui de alguma forma, assim, para tentar entender primeiro, beleza, já que não temos uma resposta hoje quanto a isso, quais que vão ser os gatilhos para que a gente volte a analisar essa batalha, né? Essa dicotomia aqui entre monolítico versus modular. É um próximo bull market? É uma app chain? É alguma coisa que vai acontecer nesse inteirinho? Assim, qual o framework que o investidor hoje pode olhar para isso e falar, beleza, eu não tenho resposta hoje, não preciso ter, de novo, não é um negócio que é A ou B de fato, eu posso ter os dois ativos, posso caminhar com as duas teses e ver qual que vai andando, até quando a gente olha para uma questão, já tiveram essas batalhas antes, né, sobre um sistema ou outro. Talvez a primeira que eu me recorde aqui seja a batalha entre fios de alta tensão, né, que acho que o Tesla que propunha isso, e tinha o cara da General Electric, agora eu esqueci o nome dele, o Thomas Edison, que propunha, acho que era isso ou o contrário, né, que propunha as redes não de alta tensão, mas de tensão que seria a tensão da tua tomada mesmo ali, de alguns amperes. E essa batalha teve, o cara da alta tensão ganhou. A gente já teve essas coisas rounds na vida. Mas quais que seriam as premissas ou os gatilhos que a gente deveria adotar para começar a rever essa tese de novo? Que, tipo, beleza, estamos aqui numa construção, todo mundo está construindo. Qual que seria o próximo passo? É um bull market? É utilidade? É congestionamento da rede? É uma app chain tendo sucesso de alguma forma com rollups ou dentro da Solana aí como principal expoente? Né? Qual que é a sua visão sobre isso? Ótima pergunta. Cara, antes de responder a pergunta, eu só queria voltar num ponto. Boa. Que é dessa descentralização por trás dos microserviços, né? Legal. Cara, a gente tem isso no blockchain hoje. Eu me liguei agora quando você estava falando. Que, cara, todos os rollups, eles são, de certa forma, centralizados. Você tem um sequencer centralizado ali por detrás. Quem roda o sequencer é sempre uma pessoa do projeto. Você não tem nenhum rollup descentralizado de verdade ainda. Verdadeiramente descentralizado. E qualquer pessoa possa usar aquele sequencer. Então, até dentro do mundo modular, a gente ainda tem esse espelhamento. Enfim, acho que é um ponto aí pra gente ver pro futuro. E agora sim, respondendo a sua pergunta. Cara, essa é a pergunta de fato de $1 milhão, né? O que a gente tem que olhar para perceber a evolução dessa tese? Eu acho que um próximo bull market é um playground interessante para observar isso aí. Por quê? Porque no bull market que você tem fluxo de usuários, que você tem FOMO absurdo, então as pessoas topam pagar as taxas mais absurdas para fazer as coisas mais sem sentido possíveis,
e você tem esse fluxo gigantesco de pessoas, né? Cada vez maior. Então, o último bull market trouxe mais pessoas do que o bull market anterior e a tendência é que seja sempre assim, né? Que você tenha sempre essa onda crescente de pessoas chegando ao mundo cripto. Então, por onde esse usuário novo vai chegar? Hoje eu imagino que ele chegue pelo Ethereum. A gente tem um cenário em que favorece essa chegada pelo Ethereum. Por quê? Porque hoje o Ethereum ele não está no nível de taxas que a gente tinha há 2 anos atrás. Mas será que ele vai permanecer nesse nível? Não vai. Não vai. Esse usuário novo, ele vai utilizar um rollup, ele vai utilizar uma solução talvez um pouco híbrida, que é a Polygon, ele vai utilizar, enfim, essas outras soluções modulares, ou ele vai utilizar uma chain pronta? Não sei, vai depender muito da experiência de usuário que ele vai ter para conseguir fazer o onboarding em cada uma dessas blockchains. Então, aqui passa um pouco por suporte a exchanges, porque vai ser a porta de entrada do cara. Então, cara, se a sua blockchain não tiver suportada pela exchange, esse cara não vai usar a sua rede. Ele não vai usar a sua rede. Então, sinto muito aí para rollups que não estão sendo suportados por exchanges. Acho que Optimism e Arbitrum estão sendo suportados por uma galera, mas cara, ZK que não tá, você tem Mental que não tá, você tem alguns rollups que não estão sendo suportados por exchanges ainda. Esses caras vão ganhar fluxo de usuário? Não sei. Só se ele tiver algum motivo muito grande para atrair fluxo de usuário, seja um liquidity mining, uma coisa desse tipo, que a gente até viu no último ciclo, assim. No início você não tinha tantas exchanges que tinham suporte a Chain C da Avalanche, mas depois que começou o liquidity mining lá, começou um fluxo absurdo de pessoas para lá, e aí as exchanges começaram a suportar também. Então, existe esse caminho, não quer dizer que é uma porta fechada se você não tiver listado no exchange, mas acho que é uma coisa que facilita muito. É a porta de entrada das pessoas para o mercado, então se você tá ali presente na porta de entrada, acho que é um fator muito que facilita muito essa adoção. O segundo ponto é um ponto de usabilidade mesmo, UX. O quão fácil, o quão intuitivo, o quão rápido, o quão, enfim, o quão essas coisas, o quão prazeroso para o usuário é utilizar sua chain. E aí, eu acho que talvez existe um ponto para Solana aqui, porque, cara, até hoje eu não me recordo de uma blockchain que eu usei que eu achei mais tranquila de usar do que a Solana. A wallet é boa, a Phantom Wallet, acho que é uma das melhores wallets que eu já usei na minha vida. O fluxo é muito fácil, você tem uma confirmação quase que instantânea das transações, enfim, as coisas funcionam. Quando você vai para Ethereum, você não tem uma confirmação imediata, às vezes o cara que está ali por detrás ele não sabe nem o que é finalidade e quando que ele vai ter finalidade da transação dele, enfim, você tem esses problemas. Eu acho que é um quesito aqui. E a outra e última, talvez falando até em ordem de importância, são as aplicações. Você tem uma aplicação, um killer app ali que vai trazer esse usuário? Você tem algo que vai de fato fazer com que as pessoas talvez enfrentem esse caminho que não é tão friendly para elas poderem utilizar a sua aplicação? E aí falando até dos rollups que não estão listados em exchanges, né? Tipo, cara, será que o cara ele vai aprender uma bridge para usar aqui porque eu tenho uma aplicação tão ferrada que vai fazer o cara aprender? Foi uma coisa que a gente viu em tempos passados, né? A gente tinha, por exemplo, uma galera que tinha grana na Ethereum, precisava passar, por exemplo, sei lá, para Polygon. Antigamente você não tinha essa facilidade de utilizar a Polygon como a gente tem hoje. Pô, o cara aprendeu a usar uma bridge ali porque tinha um yield farm melhor, tinha um incentivo, tinha alguma coisa, ele acabou utilizando, né? Então acho que se você cria um incentivo para que você tenha usuários, cara, você começa a ter esse fluxo também. E aí, a partir do momento em que você tem o fluxo intenso de usuários, você vai ver, de fato, quem é o ganhador, né? Será que os caras vão gargalar o rollup? Tipo, sei lá, eu lanço um jogo viral no meu rollup aqui. Será que ele vai ficar engargalado? Será que vai acontecer que nem aconteceu com o rollup da Arbitrum, de ficar sem dinheiro para pagar taxa no Ethereum? Não sei. Se eu fizer isso na Solana, será que ela não vai ficar offline de novo? Acontece. Eu hoje, se eu fosse, sei lá, dono de um hedge fund que opera on-chain, tipo, faço market making, na Uniswap, etc. Cara, eu teria medo de operar na Solana, porque se eu faço high frequency trading e a rede cai, eu me ferro. Eu teria medo. Eu falaria, cara, falaria para todos os meus traders, olha,
pensem 3 ou 4 vezes antes de utilizar a Solana, porque ela pode cair. Enfim, acho que tem essas questões e só de fato quando a gente tiver o fluxo de usuários mesmo, quando a gente tiver aquela manada de pessoas novas entrando no mercado, talvez o que a gente vai chamar aí de classe de 2024, né? Que a gente vai conseguir entender qual abordagem talvez seja a abordagem vencedora e que a gente vai começar a perceber tanto os pontos positivos de uma quanto os pontos negativos de outra e vice-versa, né? Então, acho que o grande resumo da ópera a gente só vai descobrir quando a gente tiver atividade de verdade de novo, que por enquanto a gente está no marasmo total on-chain. Cara, é muito bom ver isso. Você estava vendo você falando qual que seriam essas perspectivas aqui, e me veio na cabeça alguns episódios, né? O primeiro, óbvio, da Solana falando que suporta 3 bilhões ali de transações por segundo e caindo, ficando no ar. Se eu não me engano, o Rony até fez um estudo sobre 96 horas, ficou no total, e uma dessas horas foi tipo 80 horas ficou fora do ar, o que é inaceitável para um negócio que deveria competir diretamente com uma rede do Ethereum. Então, o fato de ter acontecido já joga contra. A gente precisa mesmo desse round para ver, tipo, legal. Tivemos essa entrada massiva de pessoas aqui. Quem que ficou online, né? E se ficou online com qualidade? Porque se uma coisa do Ethereum ficou online com qualidade, custar uma transação $180. Assim, para mim, virtualmente, para 99% das pessoas, é a mesma coisa ter ficado offline. O cara não vai transacionar esse negócio se ele for transferir $180 e gastar $180 de transação. Até pode acontecer quando a gente vê esses negócios de farm, mas a grande maioria das pessoas não vai fazer isso. O outro ponto, assim, é que me lembra que isso é sempre um gatilho para a entrada de outros players que estão, de alguma forma, online, né? Ou trazendo uma vantagem para o usuário, que é aquilo. Será que é prazerosa? Que aí é prazerosa envolve várias coisas. É barato, é rápido, eu me sinto seguro, a experiência é boa. Acho que prazerosa é uma palavra que abarca bastante coisa. E aí me vem na cabeça bastante quando eu estava na minha outra empresa, vendo o que aconteceu em 2017 aqui no Brasil, que as exchanges elas não estavam preparadas para aquela quantidade de pessoas que entraram aqui. O mercado Bitcoin, a própria Foxbit aqui e outras exchanges simplesmente suspenderam as novas inscrições. E o engraçado é que assim, não era somos tupiniquins aqui, não sabemos fazer sistemas. Cara, Binance saiu do ar também, não aceitava gente. Abriu por 1 hora no dia, entrou 100 mil novas contas. Então assim, o mundo inteiro viveu isso. E aí, aqui no Brasil, quando o Foxbit, Mercado Bitcoin, que era uma das corretoras que a gente recomendava anteriormente, saíram do ar, ficou um cara só aqui abrindo conta, que era Bitcoin Trade. E eu lembro do fluxo que a gente obrigatoriamente teve que levar para lá, porque falou assim, é o único cara que está online. Galera, não adianta, eu recomendo essas 3 exchanges, mas tem 2 aqui que não estão funcionando e esse cara está online. Então, é o único cara que você vai conseguir comprar de fato. E esse é o ponto da oportunidade aqui, que talvez aconteça nesse novo bull market aí. Qual a minha ressalva? A gente está falando de sistemas em construção, com uma série de coisas que não enfrentaram ainda por estarem em bear market. E não sei se conseguem fazer teste de estresse como a gente tem em outros sistemas, e mesmo que façam, parece que não é tão efetivo, porque no caso da Solana, por exemplo, saiu do ar. Então, acho que o meu palpite é que se a gente tiver um bull market maior igual ao passado, essas coisas vão cair, vão ficar, ou caras, sei lá, um roll-ups que sair de milésimo de centavo o custo de uma transação para custar 10 centavos já é muito caro, pensando que o cara não teria um custo e agora tem um pequeno custo que ele vai levar em consideração e numericamente é um salto gigantesco, lá 1000 vezes o valor que ele pagaria anteriormente. Então isso ocupa headline, isso ocupa manchete e essa variação de custo, quando você está falando de uma transação ou 2, beleza, mas para um cara que está prometendo que você pode fazer várias transações ali dentro e pagar valores irrisórios, é muito caro. O cara, 1000 vezes o negócio que ele pagava R$1.000 já é 1 milhão que ele vai pagar, desembolsar ali para fazer esse tipo de transação. Então me vem essa pergunta, apesar de achar que todos vão mostrar alguma deficiência, porque estamos falando de sistemas em construção, mas acho que é um ótimo palpite. Precisamos ver o bull market para ver aquele negócio, né? Quando a água baixa, que você vê quem está nadando pelado, né? Acho que é um pouco do que o bull market pode escancarar aí. Com certeza. Inclusive, falando ainda nesse tópico, cara, até o Bitcoin estava engasgando nesses últimos tempos aí com o Ordinals, né? Então, eu quero muito ver esse bull market, pós-bear market aqui, quando vai ter um monte de degenerado lançando NFT no Bitcoin, lançando tokenzinho no Bitcoin, BRC20, Runes, sei lá o que se lança no Bitcoin hoje em dia, e o pessoal tendo que pagar taxa cara, o pessoal tendo que lidar com rede engasgada, que nem foi com o Ethereum no último ciclo.
Eu quero muito ver isso. Vai ser sensacional. Você aí que é maximalista da moedinha laranja, se prepara. Boa. Bom, cara, vamos aqui para... A gente já adiantou aqui a questão da mineração da semana, mas queria que você discorresse ali sobre os 2 links que você disponibilizou aqui pra gente, tanto do Multicoin Capital quanto do nosso Sidney, sem sobrenome aqui, Magal. Não encontrei o nome dele aqui no começo, pelo menos. Esse eu encontro no final. Fala aí um pouco sobre esses textos aí. Claro. Bom, o texto do Caio Samani é explorando justamente os pontos positivos de sistemas monolíticos e os pontos negativos dos sistemas modulares. Obviamente que ele tem aí um investimento muito grande em Solana e por isso que ele está defendendo o investimento dele, mas ele levanta realmente alguns pontos ali que são pertinentes e o texto é interessante e é bem construído nesse sentido. Acho que vale muito a pena como um complemento aqui ao podcast. E em seguida é a resposta ao texto dele, né? Nosso grande amigo Sidney, sem sobrenome aí, que fez essa resposta que eu achei sensacional ao texto do Caio Samani, que ele levanta cada um dos pontos ali que o Samani fala no texto dele e rebate de uma forma a trazer um pouco de luz, né? Um pouco de trazer o peixe um pouco mais para o lado dos sistemas modulares. Então, acho que são 2 textos aí interessantes para que o ouvinte possa formular sua própria opinião, fazer suas apostas para o próximo bull market e tá aí preparado para ver quem é que vai estar nadando pelado. Boa, maravilha aí. Bom, brigadão, Luca, aí pela presença e também obrigado você que ficou até o final desse maravilhoso podcast aqui, maravilhoso episódio sobre modularidade e monoliticidade, sei lá se existe esse nome, não falei nenhuma vez agora, mas usei isso no final. Obrigado você que ficou até o final, não esquece de curtir o vídeo e mandar pro seu amigo aí para ele entender um pouco mais sobre essa polêmica. Forte abraço e até o próximo Francamente Cripto.